O mais alto nível da influência é o da multiplicação. Como influenciador, multiplicador, você ajuda as pessoas a se tornarem influenciadoras positivas na vida de outras e passarem adiante não apenas o que receberam de você, mas também o que aprenderam por si mesmas. Para que isso ocorra, requer que o líder tenha desprendimento de ego, generosidade, compromisso e tempo. Ok? Então, como líder de célula, né, os líderes devem exercer influência sobre os seus liderados, né? E a maior forma de exercer influência é você ter um bom testemunho, né? Um bom testemunho na sociedade, na sua casa. Assim você com certeza será uma boa influência, né? Se você frutificar e der um bom testemunho, nós nos tornamos assim uma boa influência. Número 4, a estrutura de uma célula. A estrutura de uma célula. Toda reunião celular precisa de um lugar adequado para que o líder alcance, juntamente com seus liderados, o máximo de proveito no tempo da reunião. Sendo assim, o lugar mais recomendado para que o líder reúna a sua célula é, preferencialmente, em uma casa. Então, o melhor lugar para se fazer uma célula é em uma casa, ok? Sabemos que tem muitas pessoas que fazem células na própria igreja, em templos religiosos, e até mesmo numa empresa, né? Eu sei que existem células até mesmo na faculdade, eu já ouvi relatos. No entanto, um ótimo lugar para se fazer a célula, talvez o melhor deles, com certeza, é na sua casa, é numa casa, ok? Que também pode ser a sua casa, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um pequeno grupo que funciona todas as sextas-feiras, né? E quando a gente viaja, muitas vezes nós mudamos para segunda-feira, mas toda semana a gente realiza aqui o nosso pequeno grupo na nossa residência. A casa utilizada precisa ser um lugar onde os liderados e visitantes tenham um mínimo de conforto para uma aprazível reunião. Então é bom que tenha, né, um mínimo de conforto ali para poder receber os seus convidados, né? Algum tipo de uma cadeira, né, para que eles possam sentar, um ambiente limpo, arejado para receber os seus convidados. O líder modelo deverá ter o seu lugar de reunião sempre arrumado e limpo antes da chegada dos liderados e visitantes, como também deverá orar e ungir o ambiente, gerando assim uma atmosfera espiritual favorável para a santo na vida dos futuros líderes, modelos, sempre chegando com antecedência no local para evitar imprevistos e também zelar pelo bem-estar do anfitrião da casa. Então é importante, né, que o líder de célula, primeiramente, esse que está recebendo as pessoas na sua casa, que ele esteja sempre com antecedência, né, em casa, esperando a chegada dos convidados, né? Esse é o ideal. E com um ambiente agradável, perfumado, né? Preparado para receber as pessoas. E é importante que esse líder, né, tenha um tempo de oração nas suas orações, né, no seu momento de intimidade com Deus, sempre estar orando, intercedendo, clamando para que Deus traga as pessoas até ao pequeno grupo e que seja uma noite de transformação, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de renovo, onde as pessoas possam receber o toque de Deus, onde elas possam ser impactadas, né, pelo poder da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. É algo que eu aprendi. Tudo que a gente quer conquistar no mundo físico, primeiramente a gente conquista no mundo espiritual através da nossa oração, intercessão e súplica. Então aguarda bem isso daí. Se a gente quer ter uma célula abençoada, tremenda, né, que seja impactada pelo poder de Deus, com a presença do Espírito Santo, nós devemos conquistar tudo isso aí com oração, com jejum, com tempo de intercessão.
ok? Isso, claro, não precisa ser feito de uma maneira religiosa, você pode, a todo instante, todo momento, quando você está orando, né, a palavra de Deus diz orar em todo tempo, nas suas orações é importante que você lembre de orar por esse momento, que é um momento tão especial, ok? Número 5, a célula é um ponto de encontro com Deus. A célula é um ponto de encontro com Deus. A reunião celular é o ponto de encontro com Deus, onde, a cada semana, liderados e visitantes terão um momento de renovar e recordar tudo aquilo que os levará a serem líderes de êxito e aprenderem sobre as verdades divinas. Portanto, vejamos alguns fatores indispensáveis para uma reunião celular. Primeiro, fixe um horário e dia da semana para a sua reunião, para que os componentes da célula, do pequeno grupo, sintam-se seguros debaixo de sua liderança. Então é importante que tenha um dia da semana fixo e um horário fixo, né? Para não dar confusão na mente das pessoas, né? Não é bom você ficar mudando sempre a data, mudando sempre o horário. É bom que tenha uma data fixa e um horário fixo. Esse é o ideal, não que seja uma regra, né? Eu citei aqui o meu exemplo. Às vezes eu preciso viajar e eu tenho que fazer esse remanejo. Mas o ideal é que fique sempre no mesmo dia e no mesmo horário, para que as pessoas já saibam, né? Dia tal, horário tal, é o dia do pequeno grupo, da célula, na residência tal, no local tal. Procure não mudar de horário e dia da reunião, sem o conhecimento prévio dos liderados e visitantes. Se você, por algum motivo precisar modificar o dia ou o local da reunião, por alguma circunstância, você pode fazê-lo, mas procure avisar com antecedência, né, os liderados, os visitantes, aqueles que participam do pequeno grupo. Sua reunião precisa ser num lugar nobre, e na sua casa ou na casa de alguém realmente comprometido, né? É importante que a reunião seja na casa de alguém que se comprometa, né? É muito complicado você fazer uma célula, um pequeno grupo, na casa de alguém que não está comprometido com o reino de Deus, né? Primeiro obstáculo que acontecer, primeira circunstância ruim e negativa que porventura venha acontecer, essa pessoa pode esmorecer na fé e pode daqui a pouco desistir do seu pequeno grupo e até mesmo fechar o pequeno grupo. Então é importante que você realize a sua célula, o seu pequeno grupo, na casa de alguém que está realmente comprometido com Deus, que sabe o que quer e que não tem chance de desistir, ok? Jamais reúna na igreja, no templo. Igreja é lugar de celebração, especialmente na hora dos cultos, né? Então a recomendação aqui do autor é que não se faça reuniões na igreja. Nós tivemos, né, por ocasião da Covid-19, por ocasião da pandemia, enquanto eu era pastor na cidade de Nova Trento, as portas se fecharam, né, para o pequeno grupo, então temporariamente nós transferimos o pequeno grupo para a igreja. Então foi em caráter de exceção, por conta da pandemia, precisamos fazer essa modificação, né? No entanto, o ideal é que não seja no templo, né? O templo é local para culto, é local para celebração. O ideal para a realização do pequeno grupo é nas casas, né? Assim como acontecia com a igreja primitiva, que se reuniu nas casas e nos templos, né? Todos os dias, praticamente, conforme Atos capítulo 2. Aprenda a diferença entre reunião de M12 e célula. Aprenda a diferença entre reunião de M12 e célula. Amados, uma coisa é você fazer uma reunião para a sua liderança. Se você é alguém que compactua com essa visão do modelo dos 12, né, que nós cremos, assim como Jesus Cristo formou 12, e com esses 12 ele alcançou o mundo para Jesus, nós cremos que nós também podemos alcançar um casal de 12 líderes para Cristo, e com esses 12 alcançar o mundo, assim como Jesus alcançou o mundo com 12. Então, só que célula não é a mesma coisa que reunião de equipe de 12. Uma
reunião com a equipe de 12 é uma coisa, a célula é outra, né? Então não confunda uma coisa com a outra coisa. Você que já tem uma equipe de 12 líderes, né? Você deve se reunir com eles, mas essa reunião ela é à parte. A célula deve funcionar em outro dia, em outro horário, com outro foco, com outro objetivo, lembrando que o foco principal da célula é o evangelismo. Não é o único objetivo da célula, mas é o principal, é o evangelismo. Célula também é um lugar de cura, né? Célula também é um lugar de comunhão, de restauração, de relacionamento. Célula é lugar de mesa. Os assentos devem ser adequados para dar o mínimo de conforto aos liderados. Então é importante você ter assentos, né, cadeiras adequadas para dar o mínimo de conforto. Claro, né, querido, que você vai usar o que você tem, né? Ninguém pode dar o que não tem. Você vai usar o que você tem na sua casa. Se você tem um sofá, se você tem cadeira de plástico, cadeira de madeira, se você tem um banco, você vai usar o que você tem. Agora, se você conseguir, né, uma cadeira um pouquinho mais confortável, aí, joia, né, nota 10. Mas use o que você tem, né? A gente começa com aquilo que a gente tem. Assim como Jesus, né, com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão. É o que ele tinha. Então, use o que você tem, mas claro, se você puder oferecer um pouquinho de conforto aí para os seus convidados sentarem, melhor ainda. O local deve ser coberto para que possam ser ministrados seguros do sol e chuva. Então, o local da célula, né, do pequeno grupo, ele deve ser coberto, né, para que as pessoas possam ser ministradas seguros do sol e da chuva. Né? Imagina você está fazendo um pequeno grupo debaixo de chuva ou com um sol muito forte, né, vai prejudicar. Todos devem ter acesso a um banheiro com descarga funcionando e papel higiênico disponível. Né? Então, você que deseja ser um líder de célula, você tem que ter aí na sua casa um banheiro disponível, né, com papel higiênico, com toalha, e para que a pessoa, em caso de necessidade, venha utilizar, ok? Os discípulos e visitantes devem ter acesso à água potável. Então é importante que tenha água, né? Água potável disponível ali para as pessoas poderem beber, né? É importante, sempre que possível, que o local ofereça conforto térmico, ou seja, uma boa temperatura, né? Se tiver como isolar o local aí para ter uma temperatura agradável, nem muito quente, nem muito frio, né? É o ideal. Ter baixo ruído e boa luminosidade para permitir o bom aproveitamento das ministrações. Então, de preferência que não tenha muito ruído no local, né? E uma boa luminosidade, para as pessoas poderem ler a sua Bíblia, né, e poder participar. É bom, se possível, ter um aparelho de som, né? De repente, se você é alguém como eu, né, que toca o violão, você toca aí um instrumento, você toca um teclado, toca algum outro instrumento, você pode utilizar um instrumento musical na célula. Você pode cantar até no gogó, né? Agora, se você tiver um equipamento de som, você pode colocar ali uma música para as pessoas cantarem junto, né? Caso não tenha um instrumentista, e você pode utilizar o recurso do som também para colocar uma música no final, para as pessoas estarem orando, né? Um tempo de oração, de quebrantamento. Então é bom ter um equipamento de som. Ou você pode colocar o som no seu aparelho celular ou na televisão da sua casa. A música, né, o louvor, seja cantado ou através de um equipamento de som ou da própria TV, ele tem um poder de fazer toda a diferença durante o período do pequeno grupo. Essas são algumas dicas valiosas que podem ser acrescidas de acordo com sua criatividade e possibilidade para oferecer o melhor para os seus discípulos. Lembre-se de que o inimigo trabalha para roubar as bênçãos dos liderados e visitantes. Logo, qualquer brecha poderá servir de ponto de apoio para isso. Seja esperto. Procure seguir essas dicas aqui, né? E não dar brecha, né? Porque o inimigo, ele atua nas brechas. Ok, queridos? A programação de uma célula. A programação de uma célula. A reunião celular, para alcançar os objetivos propostos, precisa ser organizada pelo líder, com hora e dia, bem como início e fim, se desenvolvendo em seu discurso atividades que a enriquecerão.
A célula deve ser de no mínimo 1 hora e no máximo 1 hora e meia. Os liderados e visitantes precisam ser alcançados de forma objetiva e estratégica. Então anote aí. É importante que a célula tenha 1 hora, no máximo 1 hora e meia. O líder modelo, em 1 hora apenas, fará de seus liderados discípulos e visitantes a cada dia, cristãos genuínos. A pontualidade na abertura e encerramento é imprescindível. Então é importante que você seja pontual para começar e pontual para terminar, dentro desse espaço aí de 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Né? Nós aqui optamos por fazer o nosso pequeno grupo na sexta-feira, porque geralmente sábado, né, as pessoas não trabalham, então a gente fica um pouco mais à vontade, que a gente gosta de aproveitar no final da célula, ter um tempo de comunhão, de relacionamento, né? Então, sexta-feira é um bom dia para isso. Mas quem faz célula durante a semana, é importante que realmente se respeite o horário, porque no outro dia todo mundo trabalha, então você não pode se demorar demais, ok? A distribuição do tempo da célula. Então aqui uma recomendação, né? Algumas dicas, né? Já estamos indo aqui para o final da lição. Algumas dicas para como você pode administrar o tempo do pequeno grupo, da célula. Você pode fazer uma introdução de 5 minutos, né? Uma introdução de 5 minutos. O líder trará uma palavra de boas-vindas, né? Uma breve reflexão, uma palavra de boas-vindas aos liderados e visitantes, visando deixá-los à vontade para que recebam de bom grado a palavra ungida e assim ser gerada a fé em seus corações. Então você pode convidar alguém aí para trazer uma palavra de boas-vindas e uma breve reflexão aí, de no máximo de 5 minutos, que é uma preparação para o início do pequeno grupo. Depois um tempo de louvor e adoração, né? A recomendação é 10 minutos. Você pode fazer aí um louvor, no máximo 2 louvores, né? A recomendação é que sejam aí no máximo 2 louvores. Um tempo aí de 10 minutos, se passar um pouquinho, 15 minutos, né? O louvor é uma benção, né? Então, procure ficar dentro desse período aí. Dê preferência a louvores conhecidos e que respaldem aquilo que será ministrado. Dê preferência a louvores conhecidos, né? Que as pessoas possam cantar juntos, né? E que respaldem aquilo que vai ser pregado, né? Se você tiver acesso a um ministrador, ele vai poder compartilhar isso com você. Ore e ministre cada pessoa, pedindo que Deus a use e abra-lhe o entendimento para a palavra de Deus. Utilize um aparelho de som, né? Se você não tem um instrumento musical, você pode utilizar um aparelho de som e durante o período ali da música, do louvor, você pode estar orando e ministrando às pessoas. E da mesma forma quem usa um instrumento musical. A pregação da palavra na célula deve durar aí no máximo 30 minutos, é a recomendação, tá? O ideal é que seja em torno de 30 minutos. Então, na célula, o líder modelo estará apto para ministrar o estudo para as células, estudando as ministrações e ensinos que vêm do púlpito da igreja, isso é, do pastor e líder das células, né? A recomendação aqui do autor do livro é que você use como base a palavra que é ministrado pelo seu pastor, né, na sua igreja, na sua denominação. Aqui, no nosso pequeno grupo, sempre dá liberdade, né? Sempre orientou que os discípulos, que já são maduros, né, buscassem em oração a resposta de Deus. É claro que nem todos têm, às vezes, essa habilidade. Então é muito mais prático e muito mais seguro você corresponder à mensagem do seu pastor aí, que está sendo pregado no culto, né, da sua igreja. Então essa é a orientação, ok? Agora, Santo de Deus, né? Aqui no meu caso, normalmente sou eu que ministro, então eu já sou o pastor da igreja, né? Mas quando eu convido alguém, né, como recentemente a gente convidou aqui um pastor amigo nosso, né, que está participando aqui do nosso pequeno grupo, pastor Jean, ele que é da Venezuela, então a gente deu total liberdade, né? Porque a gente crê que todos têm livre acesso à presença de Deus, e porque todos têm livre acesso à presença de Deus, você pode consultar direto na fonte, né? E o Espírito Santo de Deus sempre te dá uma palavra. Agora, se você ainda não tem essa intimidade com o Espírito Santo, ministre
conforme a orientação do seu pastor, ok? No caso do Ministério Internacional da Restauração, que é a nossa cobertura espiritual, né, eles possuem lá um boletim, né, que é o boletim da igreja. Esse boletim hoje ele é digital. Se você entrar lá no site, né, mir.com, né, mir12.com, oficial Mir, você vai ver lá que tem os boletins do Ministério digital, e ali tem toda a programação da semana. Então, no caso do Ministério Internacional da Restauração, a orientação é que sigam, né, as mensagens, ou a mensagem que está apontada ali no boletim, ok? Que ali no caso do boletim já contém, né, o assunto que deverá ser abordado na reunião aos discípulos e visitantes, né? Então, no caso do Ministério Internacional da Restauração, estão bem organizados, né? Então tem essa diretiva aí, que os discípulos sigam o conteúdo do boletim, ok? Consolidação de novos discípulos. Então procure respeitar aí 30 minutos o tempo da mensagem, né, principal da célula. Consolidação de novos discípulos. A consolidação é o período de apelo, né, quando você vai fazer um apelo para que as pessoas entreguem a sua vida para Jesus Cristo. Esse apelo deve ter aí no máximo 5 minutos. Nesse momento, deve ser feita a oração pela aplicação do estudo na vida de cada pessoa presente e, em seguida, a oração de entrega, dando assim aos visitantes a oportunidade de ingressar no reino de Deus, consolidando-os e conscientizando-os de que são agora parte da família de Deus. Ok? Então, é um tempo, né, de você fazer um apelo, de levar as pessoas a entregar a sua vida para Jesus, e de entender que a partir de agora eles vão fazer parte da família de Deus, vão pertencer ao reino de Deus e vão se tornar agora filhos legítimos de Deus, ok? E aí a recomendação também é que se tenha um período de 5 minutos para oferta, né? Ensinando os liderados e os discípulos a importância de ofertar, né? Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, com abundância ceifará. E jamais os deixe de ofertar sem propósito. A orientação é que a gente eduque as pessoas a ofertar, orando por prosperidade, gerando de cada discípulo e futuro líder. Então, no período da oferta, é importante a gente levar uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, né, de motivação, de encorajamento sobre a vida desse ofertante, ok? Avisos e oração final. Também deve ter pelo menos 5 minutos, né? Avisos e oração final. Esteja sempre informado de tudo que está acontecendo no M12 e no ministério do qual você faz parte. Ensine o caminho da célula para a igreja, ensine o caminho da célula para a igreja aos seus discípulos. Ao despedi-los, ore por eles e os abençoe, para que tenham uma semana abençoada. Ok? Então, na célula você pode convidar as pessoas para participar do culto na sua igreja, né? E ao despedir, né, você pode orar para que, abençoando cada membro, cada visitante da célula, e orando para que tenha uma semana próspera, uma semana abençoada, né, um final de semana, se for um caso de células que acontecem no final de semana, né, abençoados. Finalmente, né, o período da confraternização, né? O período da confraternização é muito importante. É o momento que as pessoas, o momento que a gente chama momento de mesa, né? É o tempo de relacionamento, onde as pessoas podem interagir, se relacionar umas com as outras através da comunhão. Então, se nesse momento você tiver condições, né, de oferecer aí um bolinho, um salgado, alguma coisa para a pessoa comer, não é obrigatório, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas se você tiver condições, você pode também incentivar, né, os visitantes. Toda semana pode fazer um rodízio e toda semana uma família traz aí um bolinho, uma coisinha simbólica. O importante é vocês terem um tempo de comunhão, né? Não necessariamente que precisa de comida para ter comunhão, mas se tiver, a comida ajuda no processo da comunhão. E a célula é um ótimo lugar para ter comunhão, para ter mesa, para ter relacionamento. Ok? Então a comunhão
A Bíblia nos assegura em Atos 2,42 que os discípulos de Jesus em tudo estavam reunidos na comunhão e no partir do pão. O líder modelo saberá repartir o pão com seus liderados. Um lanche básico ou mesmo uma refeição será de bom tom para finalizar a reunião. Às vezes você pode até fazer uma comidinha, né? Fazer um jantar, né? Se você tiver condição, é maravilhoso. Aqui em casa já saiu até churrasco. Diversas vezes Jesus esteve à mesa com as pessoas e as abençoava, dando-lhes o pão espiritual, mas também o pão material. Então Jesus muitas vezes estava reunido com seus discípulos e ele compartilhava o pão espiritual, mas também compartilhava o pão material. Você não é constrangido a dar, mas todo o que dá, recebe. Lucas 6,38, né? Você não é constrangido para dar, mas todo aquele que dá, vai receber, conforme Lucas 6,38. Assim, o líder modelo que não só receber esses conselhos, mas também praticá-los, verá que grande diferença haverá em seu ministério, pois toda essa aula resume-se em amor pelos seus liderados e paixão por vidas. Né? Toda essa aula aqui diz respeito a amor pelos liderados e paixão pelas vidas. Conclusão: a célula, o pequeno grupo, o PG, o grupo de convívio, é o lugar de ganharmos as almas para o reino de Deus através de estratégias, unção e principalmente o amor de Deus. Né? O amor de Deus é a principal receita em tudo na caminhada cristã. O amor de Deus é o que consolida, o amor de Deus é que faz tudo acontecer. Né? Que esse amor de Deus possa ser exalado em cada pequeno grupo, em cada célula, em cada PG, porque eu sempre digo, o que o mundo mais tem carência nos dias de hoje é da prática do amor do tipo de Deus. Quando a igreja realmente começar a praticar o amor do tipo de Deus, o mundo crerá que Jesus é o Filho de Deus por causa do nosso amor, porque o amor é o próprio Deus, o amor é a essência de Deus. Beijo no seu coração. Você que assistiu essa aula, se gostou, compartilhe. E você que é nosso aluno, até a próxima aula. Beijo no coração.